aqui para compartilharmos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Essa mensagem eu tinha pregado já há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, lá na Rua 5 ainda. E aí eu estava hoje em uma outra função, mas aí o Júnior estaria na incumbência aqui hoje. Teve um problema lá no trabalho e precisou ficar até mais tarde, e aí mandou uma mensagem pedindo para estar substituindo ele, e nós estamos aqui nessa incumbência. E aí, o que você tem esperado para 2023? Já fez planos, projetos? Aqueles projetos engavetados? O principal, voltar a emagrecer, fazer academia, fazer dieta, fazer reeducação alimentar, voltar a estudar, arrumar um emprego novo, ou arrumar um emprego. Então, são projetos que nós temos aí para 2023. Mas só que nós ainda temos 10 dias para o final do ano, gente. O ano ainda não acabou. Então, como já se diz na linguagem do futebol, enquanto o juiz não apitar o final do jogo, está valendo. Então, até o ano virar lá, 11h59 do dia 31, o ano continua valendo. Os seus planos para esse ano de 2022, os seus projetos para o ano de 2022, eles continuam válidos. Eles continuam valendo. Então, você não pode simplesmente entregar os pontos, que o jogo ainda está correndo. Nós podemos ver isso várias vezes. Copa do Mundo. Você achava que estava tudo certo. Final 2-0, estava tudo certo. De repente 2-2, não está tudo certo. Vai para a prorrogação, faz um, daqui a pouco pensa que está tudo certo, mas não está tudo certo. Então, o jogo continua valendo. Só quando o juiz definitivamente apita o jogo, o encerramento, aí sim você pode dar o jogo por acabado. Então, o ano é a mesma coisa. Até a virada no dia 31 para o dia 1º de janeiro. O tempo continua correndo. Os seus planos, os seus projetos de 2022, eles continuam de pé. Tem projeto que ele é a longo prazo. Tem projeto que é mais a curto prazo. Você precisa, na verdade, sempre pensar nesses detalhes. Tudo que você for fazer de projeto, de sonhos, que você tentar realizar, você precisa, na verdade, fazer o quê? Planejamento. A própria Bíblia fala sobre isso, Jesus falando no Sermão do Monte, ele diz que toda pessoa que vai construir uma casa, ele precisa fazer um projeto, ele precisa fazer um orçamento, para não chegar no meio da obra parar, e não ter como terminar aquela obra. E aí as pessoas que passarem vão dizer dele, lá, começou a obra e não tem condições de terminar. Então, o planejamento é fundamental. Mas eu queria dizer para você que neste ano o Senhor ainda tem bênçãos para você. Estamos a 10 dias aí do final do ano. O Senhor ainda tem bênçãos para você. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela, o Senhor tem bênção para a sua vida. Este ano o Senhor ainda tem bênção para a sua vida. Nós não podemos deixar de crer nisso. Porque o nosso Deus é o Deus do inédito. Todo dia o Senhor faz coisas novas. Mas, pastor, minha vida é uma rotina. Todo dia eu faço as mesmas coisas. Você que pensa. Todo dia é uma oportunidade de fazer coisas novas. De ver coisas novas. De realizar coisas novas. Então, você precisa continuar crendo que Deus continua na frente da sua causa, dos seus projetos, dos seus sonhos. Você precisa, na verdade, se alinhar ao projeto de Deus para a sua vida. E o projeto de Deus para a sua vida é qual? É um projeto bom, porque o Senhor diz que os planos deles a nosso respeito são muito melhores do que os nossos. Até isso o Senhor diz para nós. Porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal. De vos dar um fim, de fazê-los prosperar. Então, esses são os projetos de Deus para nós, e nós precisamos entender isso. Então, nesses 10 dias que faltam aí para o final do ano, o Senhor tem vitórias para a nossa vida. Nós precisamos acreditar nisso. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, livro do profeta Samuel,
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós estaremos vendo que Deus tem vitórias para nós ainda este ano. Você crê nisso? Então, Deus tem vitórias para mim, para a minha vida, para a sua vida neste ano. Profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Eu vou te contar para você o que está acontecendo aqui antes da gente ler. Vou te dar o contexto desse texto para você entender o que nós estamos falando. Durante muito tempo, quando Israel adentrou na terra, e o Senhor tinha jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó, e o povo adentrou na terra, o povo ali ele era governado pelo sacerdote. O sacerdote recebia uma palavra do Senhor e entregava essa palavra para o povo. Então, assim como Moisés fez no deserto, assim também o sacerdote ali ele era responsável por isso. Mas o povo pecava contra o Senhor, e o Senhor, no período, levantava o quê? Juízes para guerrear em nome do Senhor e a favor do povo, e esses juízes conseguiam vitórias militares, mas havia o sacerdote que fazia sacrifícios, e se ligava e conectava o povo ao Senhor, que era a função do sacerdote. E aí, nos últimos dias ali, havia um sacerdote chamado Eli. Eli era descendente direto de Arão, filho do neto de Arão, Finéias, e aí ele começa ali a ministrar ao Senhor. E Eli ele vai ter 2 filhos, Finéias e Orfa. Eles são os filhos de Eli. E esses filhos de Eli, os camaradas se desviaram do caminho do Senhor. E começaram a corromper toda a lei de Israel, a justiça de Israel. Eles também eram responsáveis por fazer vários julgamentos de causas específicas em Israel. Eles funcionavam como a última instância ali de julgamento em Israel, e eles começaram a perverter esse direito. E ao ponto do Senhor enviar profetas para falar ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, de que seus filhos estavam tratando a lei do Senhor, a casa do Senhor, de forma leviana. E aí havia um juízo sobre ele. Então, no último dia de vida, tanto de Eli quanto dos seus filhos que morreram no mesmo dia, a arca do Senhor é tirada do povo de Israel. A arca do Senhor era a presença de Deus no meio do seu povo. E aquela arca é tirada, é roubada pelos filisteus. E aí, quando os filisteus tiram essa arca do Senhor, da casa ali do povo de Israel, e levam para lá, e colocam no templo dos seus deuses, começa a haver várias penalidades que o Senhor impõe sobre os filisteus. Eles começam a ter doenças. E aí, vendo que havia alguma coisa errada, eles começam a consultar os seus adivinhos. Seus adivinhos dizem, o problema está nessa arca aí, essa arca não nos pertence. Elas pertencem ao Deus de Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos devolver essa arca, e se ao devolvermos essa arca com um presente para esse Deus, se nós ficarmos bons, era sinal de que o Deus de Israel estava nos punindo. E assim eles fazem. E mandam a arca de volta para o território de Israel. E a arca, ao chegar no território de Israel, ela fica separada, ela não volta para o tabernáculo, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha morrido junto com seus filhos. E aí, quando chega na cidade de Bet-Semes, os homens muito curiosos querem saber o que tem dentro da arca do Senhor. E aí abrem a arca do Senhor. E por cometerem essa loucura, 70 homens morrem. E aí o povo daquela região, desesperado, e em vez de se arrepender e pedirem perdão ao Senhor, o que eles fazem? Vamos nos livrar da arca do Senhor. Ao invés de buscar arrependimento, não. Eles buscam o quê? Vamos nos livrar da presença do Senhor. Porque o problema não é o nosso pecado, não. O problema é a presença do Senhor. É mais fácil terceirizar a culpa do que assumir a culpa. E assim eles fazem. Eles, então, tiram ali a arca e se afastam a arca e mandam a arca para longe deles, para não se sentirem mais culpados, mas não buscam arrependimento. E nessa época é que surge a figura do profeta Samuel como líder do povo.
Então a arca ela passa a ficar distante. A arca que simbolizava a presença do Senhor passa a ficar distante do seu povo. Mas Deus permanecia fiel à sua aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então ali o povo passou a viver sem a presença de Deus no meio deles. Mas Deus continuava abençoando o seu povo. Então aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, os filisteus, depois de um tempo, novamente voltam a tentar ocupar a terra de Israel. Começam a invadir os territórios que eram separados para Israel. E começam a pressionar. E eles se juntam com um grande exército. E aí o povo começa a sentir medo. O povo de Israel era um povo que não tinha um exército específico. No entanto, o povo filisteu era um exército preparado. Era um exército profissional, eram guerreiros de fato. O povo de Israel era tão atrasado belicamente que eles não tinham nem capacidade de afiar suas próprias ferramentas. E quem afiava a ferramenta dos israelitas eram os filisteus. E aí eles sentem medo, e aí vão procurar quem? Samuel. E aí é esse evento aqui que nós vamos narrar, para dizer para você que o Senhor ainda tem vitória para a sua vida neste ano. Então nós precisamos crer nisso. Nós não estamos muito diferentes desse povo. Havia uma crise instalada, havia uma preocupação, havia um tempo de mudança. E assim como nós estamos vivendo um tempo de mudança, um tempo de crise econômica, um tempo de guerra, rumores de guerra, tudo que a Bíblia descreve, preparando para a vinda do Senhor, está acontecendo. Tudo culmina para esse momento. Então, o nosso momento aqui não é diferente desse povo. Então, eles começam a buscar o Senhor. E aí vão até Samuel e falam: Samuel, precisamos que você fale com o Senhor por nós. E aí Samuel chama o povo, reúne o povo e congrega o povo. E aí Samuel faz a primeira coisa. E aí eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado. O que fazer para receber vitórias de Deus em nossas vidas? O que fazer para receber vitórias de Deus em nossa vida? Pergunta para a pessoa, o que nós podemos fazer? Como nós podemos receber as bênçãos de Deus? Primeira coisa para receber as bênçãos de Deus, fazer o que o povo não fez quando tirou a arca do Senhor. Primeira coisa é se arrepender e tirar os embaraços da nossa vida. É a primeira coisa que Samuel manda que o povo faça. O povo precisa se arrepender e tirar os embaraços da vida dele. Olha só o que está escrito aí em 1 Samuel 7, 3 e 4. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os atarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês da mão dos filisteus. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Eles eram um povo de Deus, mas no meio deles havia o quê? Ídolos, condenados pela lei. Isso era embaraço. Havia embaraços no meio deles. Então Samuel fala: vocês precisam se voltar ao Senhor, se converterem ao Senhor, vocês precisam buscar o Senhor de todo o coração. Vocês não podem servir a Deus e servir a outros deuses. Vocês não podem se prostrar diante do Senhor e se prostrar diante de outros deuses. Vocês precisam se decidir. Então busquem um arrependimento ao Senhor e se voltem para Ele, porque o Senhor é misericordioso para perdoar. E aí o texto aqui no final do versículo 4 diz que eles tiraram do meio deles os Balaíns e os Astarotes. Esses Balaíns eram os deuses pequenininhos, né? Parece aqueles anãs de jardim, que ficavam dentro das casas das pessoas.
E isso era proibido pela lei do Senhor. O Senhor diz: a nenhum Deus adorará, não fará imagem de escultura para vós, e nem vai se curvar, nem se prostrar diante delas. Então isso era um embaraço para o povo, isso era um impedimento do povo estar recebendo as bênçãos do Senhor. Então a pergunta para mim e você é: qual é o embaraço que está nos impedindo de receber a bênção do Senhor? Às vezes o embaraço da nossa vida não é uma estátua que está dentro da nossa casa, mas muitas das vezes o embaraço da nossa vida é que a gente não fala com um parente. Muitas das vezes a gente não fala com o irmão da igreja, isso é um embaraço. Isso é um embaraço para a gente. Ah não, pastor, mas foi ele que me fez mal. Problema. O Senhor não perguntou quem começou a briga, o Senhor falou quem vai terminar, que é você. Então nós precisamos tirar os embaraços da nossa vida. Toda coisa que nos impede de andarmos na presença do Senhor, o Senhor manda 2 mandamentos para nós: amar a Deus e amar o próximo. Jesus só deixou um mandamento: amar o próximo como Ele amou. Só. Não tem mais nada. Mais nada. A única coisa que Jesus exige de mim e de você é que eu preciso amar o meu próximo como se... Pastor, quem é o meu próximo? Todo mundo que tiver à sua volta. Quer você goste, quer não. Quer você se der bem, quer não. É seu próximo, você precisa amar. Não tem meio termo. Isso, se você não faz isso, isso é um embaraço. Então, se você quer a bênção de Deus para a sua vida, você precisa tirar esse embaraço da sua vida. Você precisa buscar reconciliação, você precisa buscar perdão. Você precisa buscar um acerto com essa pessoa. Só assim você vai receber bênçãos de Deus na sua vida. Então o profeta está dizendo para o povo: façam isso e o Senhor se compadecerá de vós. Segunda coisa, se você quer receber bênçãos de Deus na sua vida, fala para a pessoa do seu lado aí, ó, não desanima não, hein? Vamos continuar. Segunda coisa que você precisa fazer para receber bênçãos de Deus na sua vida ainda esse ano: não se isole, confesse os seus pecados diante de Deus. Samuel está falando com o povo: olha só, tira os embaraços, tira os laços, separa tudo, joga tudo fora, se conserta, se acerta, busca reconciliação, busca perdão. E disse assim Samuel, no versículo 5, congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram ali e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Houve uma confissão. O povo se congregou, o povo não se isolou. Quando o povo fez a desgraça de tocar na arca do Senhor, cada um se isolou. Mas ali o povo volta a se congregar. O povo volta a se reunir. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos congregar, precisamos nos unir, precisamos estar juntos. E aí o povo se confessa diante do Senhor. Definitivamente, pecamos contra o Senhor. Nós abandonamos o Senhor. Nós nos voltamos para outros deuses buscando solução. Mas os outros deuses não têm solução para nós. E aí eles se confessam, eles se voltam ao Senhor. E aí a terceira coisa, se nós queremos receber bênção de Deus para nós, neste ano ainda, é o terceiro ponto aí: não pare de orar a Deus por sua vitória. Não pare de orar a Deus por sua vitória. Você não pode parar de orar. Mas pastor, eu estou orando há tanto tempo. Permaneça, persevere. Aquele que permanecer fiel, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não adianta parar no meio do caminho. Dificuldades sempre vão acontecer. Obstáculos sempre vão surgir no nosso caminho, mas continue orando até a sua vitória chegar. Não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, não pare de se unir em oração. Olha só o que acontece aí no versículo 7 e 8. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre da mão dos filisteus.
Não pare de orar por nós, não pare de clamar ao Senhor por nós, não pare de interceder pelo Senhor por nós. Mas nós precisamos pedir às pessoas para orar por nós, mas nós precisamos orar também. Nós não podemos ser crentes 6 horas, não. 6 horas por mim, gente, 6 horas. Não, você tem que orar também. O Senhor te deu liberdade, o Senhor te deu acesso. Quando Jesus morreu, um dos grandes símbolos é o véu se rasgar. Não existe mais somente os sacerdotes que buscam o Senhor, não, todos têm a possibilidade de buscar o Senhor, todos nós temos acesso à presença do Senhor. Nessa época aqui a presença do Senhor é restrita somente para alguns, mas hoje não, a presença do Senhor permanece sobre todos nós, pertence a todos nós. Então você pode orar pela sua vitória, você pode pedir alguém para orar junto com você? Pode, isso é bom, ter parceiros de oração, pessoas que caminham com a gente, pessoas que andam junto com a gente, pessoas que nos fortalecem. Mas você precisa orar, não cesse de clamar, não cesse de orar, não cesse de buscar ao Senhor, até que o Senhor te livre das mãos dos seus inimigos, até que o Senhor te conceda a vitória que Ele tem preparado para você. Então, quando nós fazemos isso, nós temos como receber bênçãos de Deus para nós. A quarta coisa que eles fazem aí, se você quer receber bênção de Deus na sua vida ainda este ano, ofereça algo de valor ao Senhor. Pastor, o que eu preciso oferecer de valor? O que você tem de valor? Eu lembro sempre da viúva, lá da época de Eliseu, e ela chega para Eliseu, olha só, meu marido era seu discípulo, e ele morreu e deixou uma dívida, e agora o credor está vindo aqui para levar os meus filhos. E aí o profeta chega para aquela mulher e pergunta para ela, vem cá, o que você tem em casa? E a mulher fala o seguinte, sua serva não tem nada, senão uma vasilha de azeite. Quando ela expressa, senão uma vasilha de azeite, não era um azeite de fazer comida, gente. Não era um azeite de salada que ela está falando. Quando ela dá uma ênfase no que ela tinha em casa, é porque ela estava com um azeite especial. O azeite, antigamente, ele tinha várias funções, além de botar na salada. O azeite, ele tinha a função de ungir as pessoas, ele tinha a função de colocar na salada, de fazer comida, ele tinha a função de ser combustível para botar nas vasilhas ali e fazer na lamparina. E ele tinha também a função de ungir, né, o cabelo, né, funcionava como shampoo. Você vai ver isso quando Davi, né, depois de perder o filho lá que teve com Betseba, o que a Bíblia diz? Que ele ungiu o cabelo, então funcionava como shampoo e funcionava também como remédio. O azeite servia para fazer bálsamo para curar feridas. Então o azeite ele tinha essas 5 funções primais. Então esse azeite que essa mulher viúva tinha ali era um azeite especial, ele não era um azeite comum. Então quando nós oferecemos algo ao Senhor, o Senhor faz milagres acontecer. E foi na vida daquela mulher. E aqui o povo, eles oferecem algo ao Senhor, e esse texto aqui é tremendo. Olha só o que acontece aí no versículo 9. Então o povo fala, Samuel, clama ao Senhor por nós. Eles pedem que Samuel ore ao Senhor por eles. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe... Ele pegou algo especial e ofereceu ao Senhor. Pastor, o que eu posso oferecer ao Senhor? Você que sabe o que é especial para você. Eu sei que é especial para mim. Tem coisas que eu posso abrir mão para mim, porque é especial para mim. Mas, de repente, o que é especial para mim não é especial para você. E o que é especial para você não é especial para mim. Quem sabe o que é especial para você entregar ao Senhor, para você ofertar ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro não, gente. Estou falando de várias coisas. De repente, o seu tempo. De repente, um dia seu para você separar para abençoar alguém. De repente, algo que você possa fazer. Tem tantas coisas para você estar ofertando ao Senhor, algo que realmente tenha valor para você. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, ou seja, a oferta ao Senhor, os filisteus chegaram para lutar contra Israel.
Aí olha só, naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico, e foram derrotados pelos filhos de Israel. Já viu quando você está na rua, o tempo vira, aí dá aquele estrondo no céu, que parece que definitivamente está em cima de você? Se já é difícil, aqui foi pior. Que os caras simplesmente se desesperaram. Um exército preparado para a batalha, um exército militarmente aqui bem preparado e treinado. Eles se desesperam com um grande estrondo que o Senhor fez trovejar dos céus. E aí eles entram em desespero. E o texto diz que eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel, mas o texto não para aí. Porque vem o quinto ponto, que é o último ponto. Só pare de lutar quando seus inimigos forem totalmente derrotados. Só pare de lutar quando seus inimigos forem totalmente derrotados. Eu não estou falando do seu inimigo, não é o seu vizinho não, tá? Não é a sua sogra não, não é o seu cunhado não, que pega dinheiro que você e não paga, aquela coisa toda, não estou falando desse não. Eu estou falando dos principados e potestades que agem por trás disso tudo. Que tentam nos paralisar, que tentam nos destruir, que tentam nos afastar do Senhor. Os sentimentos ruins que cabem no nosso coração muitas das vezes e nos impedem de estar na presença do Senhor. Então só pare de lutar quando você definitivamente sentir que o Senhor continuou e está continuando a derrotar os seus inimigos. E aí o texto diz lá no versículo 11, os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Então, se você quer a vitória do Senhor, não pare de orar, não pare de lutar, até que você veja a sua vitória nas suas mãos. Até que você veja a bênção do Senhor chegar nas suas mãos. Até que você veja o resultado final. O grande problema, muitas das vezes, é que a gente começa na batalha. Aí, a gente tem uma vitória parcial. O inimigo está mexido. Está abatido, mas não está derrotado. Aí a gente relaxa. Vou descansar um pouquinho. Na batalha não tem descanso, gente. Na batalha espiritual, principalmente, não tem descanso. Só quando nós vemos a vitória completa, nós poderemos clamar ao Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque até que o Senhor tenha nos ajudado. E assim foi com Samuel. Até os dias de Samuel, Samuel não teve mais a presença dos filisteus. Os filisteus vão passar mais de 30 anos sem incomodar Israel. Porque, definitivamente, eles perseguiram os filisteus até o fim. E aí a vitória foi concretizada. Então nós não podemos parar no meio da batalha. Não podemos esperar que o nosso inimigo tire férias, que descanse. Não, ele não para. O nosso inimigo de nossas almas, ele não para, ele não desiste, ele não para descansar, ele não tira 15 minutos de almoço. Não, ele continua contra nós. E nós precisamos ir até o fim. Então, se você quer a vitória de Deus para a sua vida, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de lutar. Tira tudo aquilo que é embaraço da sua vida para seguir ao Senhor com dedicação, com zelo, com afinco, com alegria. Não deixe que os impedimentos, não deixe os embaraços te corromper. Então, fazendo assim, nós vamos conseguir a vitória que o Senhor tem preparada para nós. O povo de Israel, o Senhor tinha entregado essa terra, o Senhor falou, eu vou entregar a vocês essa terra. Mas tinha inimigos lá, eles tinham que lutar contra esses inimigos, para nós é a mesma coisa. O Senhor já nos concedeu a vitória, mas os inimigos continuam se levantando. As dificuldades continuam acontecendo, nada mudou, é igual. O Senhor nos concedeu vitória, mas os inimigos estão aí, eles não vão sair. Nós temos que expulsá-los, nós temos que derrotá-los, e derrotá-los até o fim. Só assim nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, querido, não pare de lutar, não pare
Não pare em nenhum momento. Continue crendo. Deus está lutando ao meu favor. E aí, se o Senhor está conosco, não há a possibilidade de sairmos derrotados. Se o Senhor está conosco, não há a possibilidade de nós retrocedermos. Até porque, como eu falei antes, se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer em nós. Aí o escritor de Hebreus diz, mas nós não somos dos que retrocedem e caem e são destruídos, mas daqueles que avançam, porque o Senhor nos chamou para conquistar. Então, se você quer a vitória de Deus para a sua vida ainda este ano, nesses 10 dias que nós temos para chegar no final do ano, continue crendo, o Senhor está lutando a sua batalha. O Senhor está derrotando os seus inimigos, mas você precisa perseverar até o fim. Só quem perseverar até o fim verá a vitória nas suas mãos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, você pode glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então eu queria que você se colocasse de pé, e nós vamos cantar esta canção. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, continue, prossiga. Não pare de lutar. Não pare de adorar ao Senhor. Não deixe que a murmuração tome conta dos seus lábios. Não deixe que as más palavras tomem conta do seu coração. Simplesmente adore ao Senhor com toda a força que você tem. E aí você precisa, como Samuel falou, olha só, tire os embaraços, confesse-se ao Senhor, não se isole, busque ajuda, busque companhia, busque pessoas para estar junto com você, pessoas para estar caminhando, pessoas para estar te ajudando, te auxiliando neste momento. E aí, quando você estiver diante da grande dificuldade, não tenha medo, o Senhor estará ao seu lado. Porque o Senhor é o Deus de todo tempo, em todo tempo o Senhor é fiel. Vamos cantar esta canção?